Minha ex-mulher entrou em contato comigo do nada para me contar o homem com quem ela traiu e me deixou por maltratá-la. Disse a ela de gafe e agora as pessoas estão me envergonhando nas minhas redes sociais. Tenho 31 anos e minha ex-esposa, Claire, tem 35. Nós nos casamos há 10 anos, logo quando eu completei 21 anos e me formei na faculdade. Ficamos casados por 5 anos. Durante todo o meu casamento, eu pensei que estávamos felizes. Eu certamente estava, de qualquer maneira. Trabalhava na área de TI e ainda trabalho. Nunca tivemos brigas durante nosso casamento e nossa vida sexual parecia satisfatória. Alguns meses antes de finalmente pegar ela com o parceiro do caso, ela começou a se distanciar de mim. Enquanto antes ela adorava iniciar o sexo e amava fazê-lo comigo, de repente fomos diminuindo. De todos os dias passamos a uma vez por semana, e nas últimas 2 semanas antes de eu expor ela, nem isso. A peguei porque ela tinha deixado o celular dela por aí e estava aberto em uma selfie nua que ela tinha mandado para um número que eu não conhecia. Apesar de estar arrasado, mantive a calma e tirei fotos do celular dela com o meu. Vi a conversa dela com o namorado, um cara da academia pelo qual eu estava pagando a conta. Não a confrontei. As mensagens me disseram tudo o que eu precisava saber. Eles estavam se envolvendo enquanto eu estava no trabalho, na minha cama. Apenas fiquei quieto, então no sábado seguinte, quando eu sabia que ela estaria na suposta aula dupla de yoga que vai durar 3 horas, coloquei minhas coisas no carro e fui embora. Já tinha conversado com um advogado de divórcio e ficaria bem. Eu tinha 25 anos e não tinha muito dinheiro. O pai dela havia falecido e deixado uns 200 mil para ela, então ela estava nadando em dinheiro. Eu não tinha direito a esse dinheiro, nem deveria ter. Não tínhamos filhos, embora ela sempre tenha dito que começaríamos a ter filhos quando ela completasse 30 anos. Essa idade chegou e passou, mas ao invés de começar uma família comigo, ela decidiu abrir as pernas para outra pessoa. Apesar de ser o único provedor de renda, ela estava com uma enorme quantia de dinheiro, pelos meus padrões, e também tinha um diploma universitário e foi professora por 2 anos antes de casarmos. Os papéis do divórcio foram deixados na mesa da cozinha. Claro que depois ela explodiu meu celular com todo tipo de desculpas e suplicas, mas eu a ignorei. Muitos dos amigos dela tentaram me ligar e deixaram mensagens desagradáveis dizendo que eu era um covarde e que nunca amei, senão como eu poderia ter sumido assim. Eu ignorei todos eles. A única pessoa que eu liguei foi a esposa do cara, que prontamente o largou. Mas acho que deu certo para minha ex, porque ela e o namorado dela se casaram apenas alguns meses depois de o divórcio ser finalizado. A única vez que a vi novamente foi na frente do juiz, para encerrar nosso caso de divórcio, onde eu não tive que pagar pensão alimentícia alguma e foi uma separação limpa. Ela nunca me olhou uma vez sequer, mas manteve a cabeça baixa. Ela trouxe o namorado da academia e ele estava se exibindo, tentando parecer durão, como se fosse me enfrentar. Apenas balancei a cabeça para ele e pensei que ele recebe o que pagou. Saí com algumas pessoas desde então e tive relações sexuais algumas vezes, mas nunca estive em um relacionamento de longo prazo desde então. Isso foi uma escolha minha. De muitas formas, ainda não superei meu relacionamento com ela. Eu não a amo mais, mas estou desanimado para amar qualquer pessoa agora. Me reconectei com alguns amigos que havia negligenciado durante meu casamento, já que minha esposa desaprovava minha amizade com qualquer um. O Facebook costumava ser um aplicativo que eu usava, mas praticamente qualquer pessoa pela qual me importo eu já vejo e converso pessoalmente ou pelo telefone, então eu não o uso mais. Aparentemente, Claire criou uma narrativa de que eu era abusivo mentalmente, e por isso ela não teve escolha senão me deixar pelo parceiro do caso. Meus pais não acreditaram nisso, e meus colegas próximos também não. Mas ela tentou vender essa porcaria para o meu chefe para me demitir, acho que como vingança por eu ter arruinado o casamento do namorado dela. Ironicamente, ela defendeu o casamento dele, quando foi a nova solteirice dele que ajudou a se tornar uma mulher relativamente honesta. Eu apenas mostrei para o meu chefe as mensagens em que minha ex implorava por misericórdia e perdão, e admitia que estava tendo um caso e que eu era um bom marido, etc. Ele apenas me disse que estava triste e me deu 2 semanas de folga remunerada para descansar. Pule 6 anos à frente. Ainda estou solteiro, trabalhando na mesma área e na mesma empresa, mas ganhando mais dinheiro agora e estou me dando bem. Meu próprio apartamento, tenho economias, tenho um plano de aposentadoria, um carro, e estou geralmente feliz. Faço o que quero, quando quero, e não respondo a ninguém. Suponho que eu poderia dar uma entrada em uma casa, mas não preciso, e estou feliz onde estou. Mas na semana passada, minha ex começou a me mandar mensagens novamente. Eu nunca bloqueei o número dela, pois não havia necessidade. Ela não estava mais tentando me contatar desde a enxurrada de mensagens antigas há muito tempo, implorando para que eu não me divorciasse dela e me dizendo que o outro cara, a com quem ela agora é casada, não significava nada para ela, blá blá blá. No começo, as mensagens dela eram apenas amigáveis. Oi, Op, aqui é a Claire. Muito tempo sem nos vermos.
Como você está? Eu sei que estraguei tudo. Posso te ligar? Então ela tentou me ligar. Pelo menos umas 10 vezes. Eu não atendi, e também não respondi a nenhuma das mensagens dela. Op, esse ainda é o seu número, certo? Falei com um conhecido mútuo e ele disse que esse ainda é o seu número, já que você respondeu a ele nele. Por favor, fale comigo. Ela então me disse o quanto sentia minha falta e como eu fui o único homem que foi bom para ela. Depois ela começou a compartilhar informações. Op, parceiro do caso é um desgraçado. Ele me machuca. Não sei o que fazer. Cometi o maior erro da minha vida te jogando fora. Você foi a melhor coisa que já me aconteceu. Ainda ignorei. Então ela começou a listar diferentes maneiras pelas quais ele a machucava. Eu não quero mais entrar em contato com ela, então mandei uma mensagem para nosso conhecido mútuo a uma pessoa que se juntou a outros em me chamar de covarde anos atrás, mas com quem ainda tenho algum contato, pois conheço a família dele, e contei o que Claire me disse, e pedi a ele para entrar em contato com as autoridades apropriadas se o que ela está dizendo for verdade, porque eu não dou a mínima para Claire, e não me importo se ela morrer de fome na rua ou morrer, mas talvez os amigos dela se importem. Usei exatamente essas palavras. Olhando para trás, é óbvio que eu me importo, se me dei ao trabalho de enviar uma mensagem tão cheia de ódio através de um intermediário, mas eu não queria me envolver de outra forma. Também acho que a Claire está tentando manipular o antigo cara legal que eu costumava ser. O antigo eu teria corrido para resgatá-la e sido um ombro para ela chorar. Mas não mais. O conhecido me disse que eu era uma pessoa má e um monstro e blá blá blá. Eu disse a ele para se ferrar e o bloqueei. Pela primeira vez em um bom tempo, entrei no Facebook. Como esperado, ninguém que eu costumava considerar como amigo jamais tentou me mandar uma mensagem para me confortar ou me ajudar quando eu estava sendo traído e passando pelo divórcio. Recebi muito apoio da minha família e de amigos de verdade, além de colegas de trabalho que agora se tornaram amigos de fora. Um monte de pessoas que eram amigas dela começaram a me mandar mensagens agora, dizendo que estavam certas em apoiá-la porque eu estava abandonando quando ela mais precisava. Sério, que porra é essa? O que eu supostamente deveria fazer? Sou o ex-marido dela e alguém com quem ela traiu. Eles sabem sobre o suposto mau comportamento do cara, então como amigos dela, o que eles estão fazendo a respeito? Eu sou apenas um cara que ela costumava conhecer, e que ela machucou. Continuava recebendo os abusos. Capturei em tela todas as mensagens que ela me enviou recentemente, assim como anos atrás, meu número nunca mudou, e eu nunca deleto nada, e decidi parar de ser bonzinho nas redes sociais e simplesmente enchi as redes deles com as mensagens dela em que ela me implorava para voltar e admitia que me traiu. Finalmente eles me deixaram em paz. Agora ela ainda está me mandando mensagens reclamando do que eu disse ao conhecido mútuo e me acusando de nunca tê-la amado e de ser uma pessoa má. Eu nunca respondi a ela. Me sinto bem com o que fiz, e de certa forma doentia, sinto que tem um encerramento. Claire, se você está lendo isso, vá se ferrar asterisco asterisco asterisco. Você não deve nada a ela, e é insano que haja pessoas que pensem que você deve. Por que ela não vai pedir ajuda a esses amigos? Por que eles não querem lidar com ela e querem que ela seja seu problema? Passe difícil. Op bem feito. A mulher mentiu, tentou espalhar rumores de abuso e estresse mental sobre você quando você se separou. Por que você aceitaria a palavra dela sobre qualquer coisa? Ela provou ser uma mentirosa e manipuladora. Você fez a escolha certa ao não se envolver diretamente com ela. Madrasta com direito quer que eu pare de amamentar. Só para contextualizar aqui. Tenho 28 anos e tive minha filha, Eda, há 3 meses, minha esposa de 35 anos, Taylor. Minha madrasta Mary tem 45 anos e meu meio-irmão Tom, 11. Tom e eu não éramos próximos até que eu engravidasse. Durante a gravidez, ele ficou muito interessado em mim e no bebê, e na verdade, ficou bastante grudento e carente em relação a mim. Eu me senti estranha, mas quando tentei me afastar, Mary e meu pai disseram que eu estava sendo cruel e mal-humorada, e que eu tinha chance de ser uma boa irmã, mas estava sendo egoísta e o rejeitando. Junto com os hormônios da gravidez, isso me fez sentir culpada, então permiti que ele continuasse vindo com frequência. Taylor tem uma atitude tranquila, então ela se manteve calma e apenas disse que queria o que eu queria, mesmo que ele tenha desenvolvido ressentimento em relação a ela. Deixei claro que ela é minha esposa e qualquer desrespeito a ela significaria que ele teria que sair. Ele ficou focado na minha barriga e estava tocando ao tempo todo. Mary acha que ele é autista, mas nenhum médico jamais o diagnosticou. Tive Eda há 3 meses e ela é o melhor bebê de todos. Ela é tão perfeita e amei ver minha esposa se tornar mãe. Ela é natural nisso e isso fortaleceu nosso amor um pelo outro.
decidi amamentar e depois usar a bomba para que Taylor possa usar a mamadeira para alimentar também. Tem corrido muito bem e, sinceramente, é algo que nos permite criar vínculos com Eda. Muitas vezes, Taylor vai deitar comigo enquanto amamento e passamos tempo juntas com Eda dormindo no meu peito. Aparentemente, Tom ficou muito bravo quando não pôde entrar no hospital para me ver ou ao bebê, e ele se irritou quando dissemos que apenas minha mãe e minha sogra poderiam vir até 2 semanas após o parto. Quando eles vieram, ele continuou tocando o rosto da Eda, mesmo que tivéssemos pedido para não fazer isso, já que ambos trabalhamos na área médica e não queremos expor nosso recém-nascido a germes. Quando tivemos que ser firmes, Mary nos disse que estávamos sendo horríveis com uma criança e precisávamos parar. Tive que alimentar, então fui ao quarto do bebê, mas ele me seguiu e quando comecei a amamentar, ele entrou e ficou olhando antes que eu percebesse que ele estava lá e começou a me fazer perguntas sobre a amamentação. Isso estava tudo bem. Mas ele tem me observado amamentar sempre que vem aqui e eu não percebo, e toda vez que ele esteve perto de mim, ele começou a dizer o peitinho e a estender a mão em direção aos meus seios, dizendo que queria experimentar e que não era justo apenas Eda receber isso. Tentamos lembrá-lo de que ele é um menino grande e que ela é apenas um bebê. Mas então, na semana passada, acordei de um cochilo pós-amamentação e o encontrei deitado em cima de mim, com as mãos e o rosto na área do meu peito. Quando tentamos contar isso para Mary e meu pai, ela disse que estávamos discriminando o autismo dele. E que simplesmente não entendíamos que eu era a pessoa especial na qual ele se concentrava e que eu deveria ficar orada. Eu disse a ela que isso precisava parar, pois me sentia desconfortável, e Mary disse que se eu quisesse que ele parasse, teria que parar de amamentar, já que era cruel provocá-lo dessa forma. Isso é absurdo, não é? Meus seios realmente aumentaram significativamente durante a gravidez e continuaram assim depois do parto, então eu entendo como ele poderia notar, mas ainda assim parece errado. Edit, para contextualizar, nós não moramos com eles. Tive um parto traumático em que minha cesariana planejada se transformou em uma emergência, quase perdi todo o meu sangue e precisei de uma transfusão. Isso me causou muito sofrimento emocional e confusão pós-parto, o que tornou mais fácil para a madrasta me manipular emocionalmente. Taylor é uma ótima esposa e mãe, no entanto, ela também é médica, então o trabalho é intenso e ela teve que continuar trabalhando após as primeiras 3 semanas pós-parto. O garoto tem 11 anos e não é seu irmão. Ele sente alguma coisa por você, e isso não é saudável. Eu me distanciaria desse garoto, honestamente. Há algo estranho acontecendo aqui com ele. Não deixe seu bebê perto dele sozinho, nem por um momento. Como mãe de uma criança autista, preciso que você diga à sua madrasta que ela precisa começar a estabelecer limites definidos agora, caso contrário, ele ficará incontrolável quando se tornar adulto. A maioria dos filhos é mais forte que a mãe e mais alta. Meu filho tem 10 centímetros a mais que eu e é mais forte que eu, pois não tem nenhuma barreira de consciência que o impeça de usar toda a sua força quando está chateado. Como eu estabeleci limites definidos desde que ele era jovem, ele responde à minha autoridade. Mas, primeiro, ela precisa diagnosticá-lo adequadamente. Os diagnósticos do Google são uma porcaria. É necessário um diagnóstico adequado, em vez de afirmar, possivelmente incorretamente, que ele é autista. Existem muitas outras deficiências que poderiam ser. No entanto, você precisa limitar as visitas dele a você até que ele esteja no caminho certo para compreender os limites. Ele pode tentar novamente. Ele pode machucar o seu bebê se você recusar. Não deixe que eles o culpem por isso. Isso é para proteger você e seu bebê. Sou babaca por não querer cuidar dos meus sobrinhos? Eu, mulher de 23 anos, e minha irmã, mulher de 19 anos. Para contextualizar, tive um filho muito jovem. Minha família é religiosa, então tive que assumir a criança, mas isso me causou muitas sequelas. Fui uma mãe negligente e não soube lidar com isso. Diretamente, minha irmã foi quem mais me apoiou, ajudando-me a cuidar do bebê como se fosse mãe também, mas dentro das suas possibilidades, já que ela era bem mais nova. Ela via meu sofrimento, e com o tempo, cresci e amadureci. Nunca tive tratamento psicológico, mas estou buscando agora que posso lidar com minhas próprias questões. Quando tinha 14 anos, consegui um emprego em um clube nos finais de semana, lavando copos. Com o dinheiro, conseguia comprar as coisas para o bebê. Saí desse trabalho aos 17 anos, pois o clube fechou. Nesse processo, minha irmã também foi crescendo e assumindo suas próprias responsabilidades. Ela se casou e teve um filho planejado aos 15 anos, com o marido dela. No entanto, o casamento acabou logo após o nascimento da criança, e eu sempre a apoiei a cuidar do bebê e a enfrentar algumas dificuldades financeiras.
Eu trabalhava e, embora não ganhasse muito, conseguia ajudar. Quando o filho dela completou 5 anos, ela se casou novamente e teve outro filho não planejado, mas fizemos o possível. Toda a família ajudou, e hoje eles moram juntos. Ela ainda não trabalha, enquanto o marido sim. Entretanto, considero o marido dela um tanto negligente. Para mim, ele não ajuda o suficiente com a criança. Ele passa horas jogando FF enquanto ela segura o bebê no colo, arruma a casa e faz tudo. Não me intrometo nessa parte da vida dela. Ela diz que está bem com ele e que ele ajuda quando necessário, então não dei mais opiniões, apenas respeitei o que ela pensa. Recentemente, decidi sair do emprego e buscar realizar meu sonho de ser uma desenvolvedora de websites. Resolvi me dedicar totalmente a isso. Meu antigo trabalho me consumia muito, e eu sempre estava extremamente cansada. Não conseguia estudar direito, além de morar em uma cidade um pouco rural e longe de tudo. Quando minha irmã se casou com esse cara, ela se mudou para uma cidade melhor e mais movimentada. Consequentemente, eu também resolvi vir para a mesma cidade, já que meu outro irmão e meu pai também moram aqui. Eu sempre ficava sozinha e isolada da família, então resolvi me mudar também. Desde que me mudei, minha irmã vem à minha casa e deixa os meninos comigo. Não tenho nenhum problema com isso, pois gosto muito dos meus sobrinhos. O mais velho é extremamente calmo e carinhoso. Já o bebê é muito agitado e mimado, só quer ficar no colo e chora por qualquer coisa. É impossível fazer qualquer coisa enquanto cuido dele. Minha irmã tinha contratado uma mulher para cuidar das crianças, pois conseguiu um trabalho de meio período. Eu achei ótimo, pois ela conseguiu um emprego e alguém para cuidar das crianças. No entanto, ela me contou que isso está cansando muito, pois precisa acordar cedo, levar as crianças à casa da mulher e depois ir trabalhar. Ela me perguntou se eu não queria cuidar das crianças para ela, já que seria mais fácil e mais perto para ela deixar os meninos. Porém, ainda carrego traumas do que aconteceu comigo. Jamais machucaria uma criança, mas não quero ter que lidar com choro e birras de crianças novamente, depois de tudo que passei. Foi algo muito traumático ter uma criança quando ainda era uma criança, e isso afetou minha mente. Falei que não queria ficar com as crianças, e como ela já tinha pago a mulher, era melhor deixar com ela mesmo. Além disso, estou desempregada e preciso resolver minhas coisas para não passar fome quando o seguro-desemprego acabar. Mas ela ficou chateada, falando que me ajudou e agora eu não quero ajudá-la. Disse que não estou pensando em como é cansativo para ela cuidar de 2 crianças sozinha, quando eu só tenho uma e ele fica mais tempo com a avó do que comigo. A propósito, quando fiz 16 anos, minha mãe resolveu me ajudar, pois percebia que eu não estava lidando muito bem com a situação. Começamos a compartilhar a guarda do meu filho, ele passa um tempo comigo e um tempo com ela, acho que ela fez isso por se sentir um pouco culpada por tudo o que aconteceu. Nel, você não tem obrigação nenhuma de cuidar dos seus sobrinhos. Você tem uma vida para viver e um filho para sustentar. Acredito que sua irmã não está conseguindo lidar com 2 crianças e está tentando procurar ajuda, e já que ela te ajudou, ela espera que você possa devolver a ajuda. Se esse for o pensamento dela, acho que ela está errada. Mas ela não poderia procurar uma babá mais perto da casa dela ou colocar uma das crianças em uma creche? E o marido não ajuda a cuidar das crianças? Pois a sua irmã está claramente sobrecarregada. Tenho uma dúvida, mas não precisa responder. Quando sua irmã teve o seu primeiro filho, não impactou nada na vida dela. Pois, se fosse eu no lugar dela e vendo suas dificuldades, não escolheria ter um filho nessa idade. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.